Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, hoje dia 14 de abril. Preparamos os seguintes assuntos para o jornal de hoje. A capela que rompeu a barreira do tempo. Os móveis do Palácio Real. Improbidade administrativa. Governo do Estado publica edital de cultura, destinando 30 milhões a projetos culturais. Automóvel incendiado no Barracão. Torneio de pênaltis em Faria Lemos. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Olha aí, começando o Jornal Últimas Notícias por aqui. Começamos, como sempre, falando de política, o nosso bloco Entendendo a Política. Vamos começar falando de leis. Leis que aqui no Brasil não são aplicadas de uma forma correta. Depois das tragédias aferidas em escolas, todo o poder público se diz transtornado com essas ações. Querem resolver o caso. Mas, como se diz o ditado, querem só tampar o sol com as peneiras. Ninguém faz nada. As atitudes que estão fazendo não surgem efeitos. Para surgirem efeitos, tem que cortar o mal pela raiz dos problemas. Começando com o Poder Judiciário, fazendo se cumprir as leis. Fazendo leis que sejam mais severas em relação a crimes. Se o indivíduo que cometeu aquela barbaridade em Santa Catarina fosse devidamente enquadrado pelo seu histórico, pela sua ficha, que era enorme, eu queria dizer que nada disso teria acontecido. Se o judiciário fosse eficaz, as situações aqui no Brasil seriam totalmente adversas a essas. Um exemplo que a lei não funciona, algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, mas eu vou falar, é da ex-presidente Dilma. Pegue esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Quando um político sofre um impedimento ou um impeachment, ele fica 8 anos impedido de ocupar cargos políticos. Se ela foi impeachmentada, na metade aí do seu segundo mandato, ela só poderia voltar a ocupar cargos políticos, cargos públicos, em 2024. Aí completaria seus 8 anos de abstinência política. E nem vamos falar que ela concorreu ao cargo de senador aí nas políticas anteriores. E agora ela é presidente do Banco dos BRICS. Tá, pessoal? Isso é o que a lei diz. Mas a lei não é aplicada a quem tem poder. Se o condenado pagasse por seus crimes em privação de liberdade, cometeu crime, foi condenado a 10 anos de cadeia, e a pena fosse cumprida em sua totalidade, os crimes seriam quase todos cessados. Nós teríamos crimes que nem países de primeiro mundo, tipo Portugal, que não tem crimes, que você deixa a sua porta aberta, o carro aberto. Mas se você sabe que o crime compensa o risco e a cadeia é mínima, para que andar dentro da lei, né? Entendeu por que o judiciário e o legislativo andam juntos? A lei brasileira dá razão ao bandido, em vez de dar razão ao cidadão de bem. E é por isso que estamos nessa situação. Vamos para outra questão. E que também é política e também vai mexer com as bichas de muita gente.
pois foram gastos aí R$ 200 mil em 5 móveis que foram comprados para o Palácio da Alvorada. Eu acho que você já ouviu isso, né, nos noticiários, ou não? Foram comprados 5 móveis em um shopping de design lá em Brasília. Uma cama, 2 sofás, uma poltrona, além de um colchão king. King é aqueles grandes, né? Que foi comprado em outra loja. O item mais caro que foi comprado foi um sofazinho. Um sofazinho eletrônico que vibra. Deve fazer tudo porque custou R$ 65 mil. Eu acho que dá até pra morar num sofá assim. R$ 65 mil um sofá. Do seu dinheiro, hein? Do meu dinheiro. O segundo item mais caro foi a cama, que saiu R$ 42 mil. Baratinho, né? Vamos entrar em um acordo, pessoal. Aplicar o dinheiro público em uma forma desnecessária também envolve improbidade administrativa. E fora uma falta de caráter usar o seu dinheiro para essas coisas, né? Essas coisas desnecessárias. Pois eu tenho certeza que ele só trocou esses móveis porque o ex-presidente também usou esses utensílios. E nem vamos comentar que sempre onde houve as viagens presidenciais, como essa, que ele foi para a China, que ele está na China, né? Lula, o nosso presidente, está na China. Os valores gastos nessas viagens eram amplamente divulgados e publicados. Eles tinham transparência. Todo mundo sabia o que o presidente gastava em suas viagens. E agora, os gastos de viagens presidenciais se tornaram sigilosos, conforme a Folha de São Paulo divulgou essa semana. Não sou eu que estou dizendo. A Folha de São Paulo divulgou essa semana que agora o presidente Lula tornou sigiloso os gastos que ele faz quando ele vai viajar. Vou deixar vocês refletindo aí. Por isso que a gente fez esse bloco Entendendo a Política, para você refletir o que acontece no cenário nacional e internacional político. Tá, pessoal? Sem mais, né? Vamos encerrar o bloco político dessa semana assim. Vamos passar para o bloco esportivo. O bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Ontem teve partida do Grêmio e ABC. Ou vice-versa, né? Ou ABC e Grêmio. Acho que é melhor falar ABC e Grêmio porque foi lá. Quem tinha treinado no lugar do Soares, né? Que era para entrar, que o Soares ficou em Porto Alegre City. Um deles era Galdino, mas ele fez uso de um medicamento controverso e foi desselecionado por Renato. Temos informação aí que foi um spray nasal que o Galdino usou, né? E por isso o Renato deu um puxão de orelha nele grande, né? E por isso, né, o risco dele cair no exame de antidoping era muito grande. Então ele não ficou nem no banco de reservas. Que responsabilidade! Um jogador profissional tem uma equipe de médicos à sua disposição e nem remédio para dor de cabeça o profissional deve tomar sem ter o consentimento da equipe médica. Bom, o Grêmio entrou em campo daí com 3 zagueiros. Os Brunos, o Bruno Alves, o Bruno Vini e o Kahneman. Esta escalação não surgiu efeito. Na primeira etapa, o Grêmio estava perdidinho em campo. Claro, o gramado não estava 100%, mas não podemos botar culpa no gramado totalmente. A equipe do Grêmio não conseguiu achar uma solução. E foi a partir dos 15 do segundo tempo que o Grêmio começou a mandar no jogo. O Renato
trocou aí umas peças aí, daí adiantou. Adiantou também as linhas, né? E o ABC, quando começou a perder as pernas, aí o Grêmio foi lá e pau, 2-0. Vila Sante de cabeça, golaço, aos 30 minutos abriu o placar. E logo depois, 35 minutos do segundo tempo, Bitelo fechou a conta com um golaço. Foi muito lindo esse gol. Bom, encaminhando a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Pois daqui uns 15 dias tem o jogo de volta do Grêmio. E ali o tricolor é infinitamente mais forte. Diante da sua torcida e provável escalação de Luizito Soares, aí o papo vai ser outro. A lotação do estádio Frasqueirão foi de 15.036 pessoas. Pagantes 5.106, sócios 8.175. A renda foi de 337 mil reais. Acho que uma das maiores que o time arrecadará nessa temporada. Bom, agora do lado colorado, Mano Menezes, na entrevista coletiva antes da viagem, né? Ele chegou a citar que vai utilizar, sim, contra o Fortaleza, novamente Pedro Henrique e Wanderson. Também não tem outra opção, né? Coisa que ele não estava fazendo. No Castelão, a equipe do Fortaleza tem características de sempre ir para frente, sempre ir para cima do adversário. Então a estratégia deve ser essa mesma. Não é porque é o Inter que eles não vão vir para cima. Bom, para o jogo de amanhã, então, às 18h30, na capital cearense, tem que abrir o olho. O Inter terá baixa de Gabriel Mercado e Luiz Adriano. Para a estreia do Brasileirão. Eles ficaram em Porto Alegre, né? Mário Fernandes, que nós mencionamos, que era o provável reforço, seguirá ausente também para finalizar alguns trabalhos de recuperação física antes de ficar à disposição. Então, a provável escalação do Internacional para enfrentar o Fortaleza será: no gol, Kehler, Matheus Dias ou Igor Gomes, Vitão, Rodrigo Moledo, René, Campanharo, Johnny Baralhas, ali no meio, Carlos de Penha, Alan Patrick e o goleador Pedro Henrique e Wanderson no ataque. Vai saber, né? Eu acho que essa escalação aí vai surgir efeito, né? A partida poderá ser acompanhada pelo canal Premier. Na segunda, voltaremos com as repercussões dessa partida. Como eu falei antes, esse é o Bloco Esportivo. E o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Eu sempre falo, mas é sempre bom falar aí, é bem fácil de você achar a Natal Fitness. Fica bem ao lado do Shopping La América. Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, o governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, que é a SEDAC, publicou um edital prevendo aí 30 milhões para a realização de eventos culturais em municípios gaúchos. Os recursos provenientes do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, que integra o Procultura Rio Grande do Sul, superaram a soma de todos os valores já repassados por essa fonte ao longo de seus 13 anos. A chamada pública de eventos culturais populares foi lançada em um café da manhã no restaurante Lola, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre City. A chamada pública
só vai repassar recursos para os municípios que possuem um sistema municipal de cultura, como o que nós temos aqui em Bento Gonçalves. Hoje, só 118 municípios gaúchos estão habilitados a receber essa verba. Na noite de ontem, por volta das 22 horas, deixa eu botar as imagens para vocês verem aí. Um carro foi encontrado em chamas na RS 444, localizada no Barracão, aqui em Bento Gonçalves. Ao chegar no local, a guarnição do Corpo de Bombeiros avaliou que o fogo já havia causado danos em todo o veículo da marca GM Captiva Sport, modelo 2009. E iniciou o apagamento das chamas, mas o veículo foi totalmente consumido, como você viu aí na imagem, né? A polícia investiga o caso. Vamos passar para o bloco comercial, um bloco comercial bem curtinho da Harmony aí e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Não falei que era bem rapidinho? Os patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias é a Harmony Sonorizações. Para você que precisa de uma sonorização eficiente para o seu evento, a Harmony Sonorizações. E você que quer ser um campeão em seu esporte, Natal Fitness. No dia 22 de abril, falando em esporte, dá uma olhada aí, a Natal Fitness. Olha aí o que eu vou dizer para vocês agora. No dia 22 de abril, a partir das 14 horas, haverá um grande torneio de pênaltis em Faria Lemos, aqui no interior de Bento Gonçalves, no Campo do Rosário, ao lado da Igreja Matriz. As inscrições podem ser feitas individual, duplas e até trios, tá? O valor das inscrições é R$ 25,00, o primeiro prêmio é um boi, o segundo é um porco e por aí segue, tá? Mas já não vão pensando nesse boi porque esse boi é meu, tá? Brincadeira, nem vou participar, né? Baita premiação, né? E se você quer participar, não quer participar, pode ir apenas para torcer para o seu atleta preferido. Lá vai ter comes e bebes tradicionais. Tá aí uma boa pedida para o seu final de semana. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, ó. A imagem de fundo aí é de uma capela muito conhecida pela população aqui de Bento Gonçalves. Você conseguiu reconhecer que igreja é essa? Ela fica na esquina da Rua Garibaldi com a Berniamino Jorge, que fica bem próximo ao Clube União São Francisco América, o SUSFA. Essa imagem foi colhida no ano de 1918, portanto há 105 anos atrás. E ainda, você não se localizou? Deixa eu procurar aqui a outra imagem. Aqui, ó. Tá vendo aí? Agora se localizou? Essa é a capela. Essa capela rompeu a barreira do tempo. Legal, né? Voltamos então na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Valeu, galera. Um bom final de semana a todos e até lá!